Olá, boa tarde para você. Mais um caso de agressão contra a mulher. A vítima foi socorrida com a ajuda de um comerciante que viu o pavor no olhar da vítima ao sofrer a violência e o pedido de socorro. Tudo começou por causa de um celular. O agressor foi preso e lamentou ter cometido a agressão. Éder Neves Caos, de 38 anos, chora arrependido pela violência que cometeu. Esse choro aí é por ter lembrado agora, na ida ao presídio, que na noite de ontem ele espancou a companheira de 55 anos. Ele mesmo admite a violência e o motivo: ciúmes. Ciúme, negócio de celular, ele escondendo o celular, quando vai mexer no celular, fica escondendo o celular. Eu falei, deixa eu ver o celular, ela gritou, não. E quando eu fui tentar pegar, ela pegou a cerâmica que estava em cima e me acertou. Aí eu fui em cima dela, eu dei uma mordida, eu acho. Acho que eu dei uma mordida nela. Na testa dela? Na testa, coitada. Chega a ser comovente o arrependimento dele. Éder diz que está encostado porque em um assalto acabou perdendo os dedos das mãos arrancados ao segurar a faca do agressor. Chorando, ele diz que não se deve bater em mulher. Eu estou arrependido, não se pode bater em mulher não. A mulher é inocente, coitada. É melhor reatar e separar e deixar para lá do que fazer besteira. O que Éder esqueceu é que ele já teve passagem na justiça por violência doméstica. A companheira atual não foi a primeira vítima. Um processo com medida protetiva está tramitando na justiça. A agressão de ontem aconteceu à noite, no bairro Nova Betânia, em Viana. Elas aconteceram dentro desta casa, onde Éder e a namorada bebiam. Nesse bar, eles chegaram a ir à tarde e para onde voltaram mais à noite, depois da briga. Quem vê esse homem aí todo comovido, chorando, pedindo perdão por ter batido na companheira, não imagina o que ela passou até chegar nesse bar aqui. Eles vieram para esse local numa segunda vez na noite. E foi aqui, num modo silencioso, apenas mexendo os lábios, que ela conseguiu a ajuda que tanto queria para se livrar dele. Foi um gesto que ela fez para o dono do bar, que conseguiu perceber o que estava acontecendo e chamou a polícia. O comerciante tem 25 anos e em momento algum teve dúvidas do que deveria fazer. Ela voltou com marcas de agressão. E nisso que ela voltou, eu peguei e liguei para a polícia, pois ela me pediu ajuda nas costas dele. Ela mexeu a boca me pedindo ajuda, sabe? Foi o que eu fiz, só liguei para a polícia. E ela falava exatamente o quê? Me ajuda. Minha vontade era de esganar ele, tava com uma caneca de 500 ml cheinha na minha mão, de frente para a cara dele, eu podia muito bem sacar na cara dele, mas só que eu liguei para a polícia. Essa não seria a primeira vez que Éder agrediu a atual namorada. Nós procuramos a vítima, mas ela preferiu não comentar o assunto. Olha, o suspeito já foi levado para o presídio. A polícia indiciou a mãe e o padrasto de uma menina de 6 anos de idade que foi estuprada e morta em Ecoporanga, no noroeste do estado. Suzy Faria tem as informações. Pois é, o padrasto foi indiciado por vários crimes de acordo com o delegado. Entre eles está estupro de vulnerável, homicídio qualificado por motivo fútil com emprego de asfixia, recurso aí que impossibilitou a defesa da vítima, feminicídio, além de abandono de incapaz e porte ilegal de arma de fogo. Lembrando que o padrasto dessa garotinha, a Gabriele Vitória, já estava detido e na cadeia vai continuar. Com isso, se faz justiça para essa criança de 6 anos de idade que foi assassinada no último dia 13 de maio por estupro e também espancamento. Tudo isso, de acordo com o que relatou durante o inquérito a mãe, porque ela teria deixado um passarinho fugir da gaiola. Essa foi a desculpa que deram, mas na verdade a polícia descobriu isso aí, que ela foi estuprada e espancada. Uma crueldade, né? Obrigada, Suzy, pelas informações. Olha, gente, a mãe também foi autuada pelo crime, está presa no Centro de Detenção Provisória de Colatina e o padrasto está no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.
Agora as imagens da insegurança em Vila Velha. Funcionárias de uma loja no Vale Encantado estão assustadas após esse assalto. Veja que o assaltante chega armado e já pula no balcão da loja. Ele é muito agressivo. Gente, foram 30 segundos de muito medo. E os comerciantes ali da região reclamam que falta paz para trabalhar. Medo. É assim que essa jovem que não quis se identificar tem vivido desde a última quinta-feira. A empresária teve sua loja assaltada por 2 criminosos. Ela relata os momentos de tensão que viveu. Olha, foi muito traumatizante. Abordou que era assalto, falou vários palavrões. O assalto aconteceu por volta das 19 horas, quando a empresária estava prestes a fechar a loja. As imagens mostram quando eles chegam de capacete e pedem tudo. A ousadia dos criminosos foi tanta que até em cima do balcão um deles subiu. A vítima disse que não tem saído mais de casa, pois o trauma foi grande, e afirma que não vai continuar a trabalhar. Eu achei que ele iria agredir, porque ele ficou muito mais violento, só falava em dinheiro e pegou todos os telefones. Eles levaram um iPhone XS que eu nem terminei de pagar ainda. Só ele é R$4.000. Graças a Deus já estava fechando e aí eles só levaram o que fica no caixa mesmo, que é R$60 que estava lá. Moradores e comerciantes aqui do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, têm sofrido com a constante falta de segurança na região. Eles afirmam que os assaltos têm sido frequentes e relatam a truculência dos bandidos. Um outro empresário da região afirma que a insegurança faz parte de quem vive e trabalha no local. Eu fui assaltado por 3 vezes, inclusive com um cliente dentro da loja. A sensação é muito ruim. Para não parar de trabalhar, ele precisou adaptar a loja à realidade local, colocando uma grade na entrada. E trabalha trancado enquanto os criminosos estão soltos. É uma forma da gente ter uma maior segurança aqui. Mas a gente conta muito com as autoridades, com a participação das autoridades no bairro, para poder estar coibindo uma ação mais enérgica. Olha, os suspeitos ainda não foram localizados e a polícia diz que faz o policiamento ali no bairro e que em casos de suspeito ou ocorrência de crime em andamento, os moradores devem acionar uma viatura imediatamente através do CIODES 190. Uma ambulância se envolveu em um acidente no centro de Vitória. Essa batida aconteceu entre um carro de passeio e uma ambulância do SAMU. Foi ontem à noite. O carro ficou com a frente destruída e a ambulância ficou tombada na pista, teve o para-brisa quebrado. Segundo testemunhas, não houve feridos graves. Apenas uma funcionária do SAMU se feriu, mas aparentemente de forma leve. O acidente aconteceu no centro da capital, perto do Porto de Vitória. Outros 2 acidentes aconteceram em estradas federais do estado. Na BR-262 em Viana, o condutor de uma moto bateu de frente com um carro de passeio. Segundo testemunhas, um caminhão que seguia sentido Domingos Martins derramou óleo na pista. O motociclista que vinha logo atrás derrapou e provocou o acidente. A batida foi por volta das 7 horas da noite desta sexta-feira e próximo à ponte do Rio Jucu, em Viana, havia um longo engarrafamento se formando. Na BR-101 em Linhares, o acidente foi entre uma caminhonete e um ônibus. Testemunhas contaram que um animal atravessou a pista. O coletivo freou e o condutor da Amarok bateu na traseira do ônibus. Ninguém saiu ferido. Os passageiros do coletivo foram deslocados para outro veículo. Agora a gente vai para Nova Esperança 2 em Cariacica, onde os moradores estão revoltados com as condições das ruas do bairro. Você vai entender por quê. Uma moradora sofreu uma queda e passou por 2 cirurgias. Vai ficar sem trabalhar. Os moradores do bairro Nova Esperança 2 em Cariacica estão pedindo socorro. Eles querem uma solução para as ruas do bairro que, de acordo com eles, estão esquecidas e têm causado vários acidentes. Cleonice quase foi uma vítima da rua Aipim. Quase fui uma vítima, Tive uma queda terrível aqui nessa rua. Praticamente quase quebrei a minha coluna. A minha sorte é que teve um morador que me socorreu no momento. A rua Iapim é um verdadeiro obstáculo. Passar por aqui requer todo cuidado, viu? Tem que tomar um cuidado para não cair aqui, para não acontecer igual aconteceu com a filha da Liliane. Liliane, conta pra gente como que foi a queda da sua filha. Então, quando ela estava vindo do trabalho,
Aí ela desceu essa ladeira aqui, escorregou nas pedrinhas e caiu nesse buraco aí. E quebrou a perna em 2 lugares. Após o acidente, a vida de Lívia mudou. Ela precisou fazer uma cirurgia, parou de trabalhar e ficará 3 meses sem realizar qualquer atividade. Tava descendo o morro, escorreguei e caí. Aí meu pé virou todinho, quebrou a perna. Quebrou em 2 lugares. Tá muito difícil, né? Ficar sem andar, né? Ficar uns 3 meses assim, desse jeito. Tem que ficar deitada de repouso até melhorar. Não posso trabalhar, não posso fazer mais nada. E os acidentes não param por aí. Dona Iracilda já foi uma vítima das ruas cheias de buracos e desniveladas do bairro. E afirma que em dias de chuva é ainda pior. É pior ainda. Os carros não vem aqui, carro grande fazer entrega, fica tudo agarrado. Essa subida aqui mesmo, ó, o meu gerro nem passa aqui de carro, ele passa aqui direto, porque aqui ninguém consegue passar no tempo de chuva. Mas a pergunta que não quer calar é: por que algumas ruas do bairro são asfaltadas e outras não? Essa é a pergunta da Maria Aparecida para a prefeitura do município. Aqui para baixo, aqui, ó, eles esqueceram da população. Aí, quando é época de eleição, eles lembram que existe morador aqui para baixo, que existe eleitor, né? Mas para asfaltar, fazer a obra, eles esqueceram. Pois é, né? Agora vai ter que lembrar. Olha, Maria Aparecida, Lívia e demais moradores, a Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica deu um retorno para a gente. Disse que a rua vai receber na próxima semana a aplicação de Revisol, que é uma cobertura para melhorar as condições de tráfego, né? Ali no local. A gente espera que realmente melhore essa situação e que não tenha mais acidentes. A seguir, médicos reforçam a importância da segunda dose contra a Covid. Quem ainda não marcou, pode agendar, viu? A gente já volta. Em toda a Grande Vitória, a maioria da população já tomou pelo menos a primeira dose. Só que mais de 60 mil pessoas no Espírito Santo estão com medo de retornar para a segunda aplicação. Pode ser devido às reações provocadas na primeira dose. As vacinas contra a Covid-19 chegaram ao estado em janeiro. No início, os idosos e profissionais da saúde foram priorizados. Nos meses seguintes, muito capixaba ficava na expectativa do agendamento. Agora, um dado vem preocupando a Secretaria de Saúde. Mais de 60 mil pessoas não tomaram a segunda dose aqui no Espírito Santo. As pessoas estão muito ligadas aos eventos e efeitos que a vacina produziu na primeira dose. Então, muita gente ficou preocupada quando teve febre, dor no corpo e alguns outros sintomas. A gente quer dizer que isso é natural, isso é comum para todas as vacinas. As crianças, quando tomam, também sentem isso. Então, não é necessário se preocupar, até porque a segunda dose, normalmente, o efeito é menor. Para o cardiologista Henrique Bonaldi, é preciso confiar na ciência. Se o cara que fez a vacina está falando para nós que a gente precisa de 2 doses para ser imunizado, é burrice da gente se a gente achar que uma só tá bom. E vou te falar mais, de experiência própria. Eu não vi, não foi 1, 2, 3 pacientes, não. Eu vi alguns que tomaram a primeira dose, não tomaram a segunda e foram parar grave comigo na UTI. O médico ressalta que apenas a primeira dose não é eficaz contra a gravidade da Covid-19. A sacada da segunda dose não é pegar ou não pegar a doença. Isso, infelizmente, vai continuar acontecendo mesmo após a segunda dose. A sacada da segunda dose é que ela te dá a certeza de que gravidade e mortalidade você praticamente não sofre mais. A vacina contra a Covid-19 é considerada uma questão de saúde pública. Por isso que o governo do Espírito Santo exige que os servidores apresentem um cartão atualizado de vacina. E alguns empresários e também comerciantes defendem a demissão por justa causa para aqueles trabalhadores que se recusam a serem imunizados. O governo estadual também adotou o critério da obrigação da vacinação para os seus servidores. Isso não é um ato de pressão para o servidor, mas, pelo contrário, é um ato para proteger a sua saúde, proteger a sua vida. E também algumas empresas privadas já adotaram e a Justiça já reconhece a demissão por justa causa daquele servidor que não quer se vacinar. Com relação à segunda dose das grávidas, o Ministério da Saúde autorizou que seja aplicada a vacina da Pfizer para gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. A Coronavac também é recomendada, mas apenas em caso de não ter a dose da Pfizer. A aplicação da segunda dose, porém, deverá respeitar esse intervalo adotado para o imunizante utilizado na primeira aplicação.
A vacina da AstraZeneca teve aplicação suspensa em gestantes e puérperas após causar graves reações. Até hoje, mais de 1.892.000 pessoas foram vacinadas com a primeira dose aqui no Espírito Santo. Está aqui no painel Vacina. No total, mais de 771.000 pessoas retornaram para receber a segunda dose do imunizante. Com relação aos dados da pandemia, nas últimas 24 horas foram registradas 14 mortes, 789 novos casos da doença. Até hoje, o Espírito Santo perdeu 11.800 pessoas e mais de 538.000 tiveram contato com o vírus. A gente tem também um novo mapa do coronavírus, né? Um novo mapa de risco, na verdade, e a maioria dos municípios continua em verde. A gente pode respirar um pouco mais aliviado, porém mantendo, né, as medidas que são importantes. A gente vê aqui dos 78 municípios, 72 estão em risco baixo, 6 estão em amarelo porque estão em risco moderado. São os municípios de Linhares, Boa Esperança, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Alegre e Divino São Lourenço. E não tem cidade em risco alto. Lembrando, gente, que na segunda-feira os estudantes da rede pública retornam de forma presencial. Agora, o revezamento vai ser dia sim, dia não na sala de aula, porque antes o revezamento era semanal. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um excelente fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta, viu? Até lá!